Olha só, o nosso tema de hoje, a piedade. A piedade. Tem um capítulo no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, as duas mãos, né? E ele representa basicamente, esse capítulo, né, a dualidade do comportamento da gente. Nós temos um comportamento dual, tá certo? Tem dia que nós estamos anjos e tem dia que nós deixamos de ser anjo. Tá certo? Quando está no final do mês, a gente vira anjo, né? Ok? Porque a gente já sabe que vai receber, né? Dia 1º, aí a gente fica legal. Mas a gente também tem comportamentos difíceis também. Então, a mão, as duas mãos representam essa dualidade de comportamento. Sombra, no campo da psicologia, sombra e luz. No campo da religião, Caim e Abel, né? E no campo pessoal, a natureza animal e a natureza espiritual. Então todo o capítulo 13 traz valores, verdades, né? Que o Evangelho são verdades, para quê? Para fazer transformações dentro da gente. Transformação. E que transformação é essa, Tarcísio? É você modificar o que você tem ainda de imperfeição dentro de você. E a piedade é uma força que tem dentro da gente, né? Porque que a gente aprende? O que nós aprendemos, né, aqui? Nós aprendemos que nós temos a característica divina e todas as virtudes estão dentro de nós. Então, a piedade está dentro de você. Cabe você desenvolvê-la. E como é que desenvolve ela, Tarcísio? Ela é o olhar da caridade. E que olhar é esse da caridade, da piedade? A piedade é aquele olhar aonde a gente vê um pouco mais além. Às vezes a gente vê uma pessoa difícil, ok? E a gente já define, nossa, não chego nem perto. O olhar da caridade vê a razão pela qual aquela pessoa é difícil. A gente começa a pensar, o que será que aconteceu com aquela pessoa? Por que ela é tão difícil? Que frustrações ela teve que ela não conseguiu resolver na vida dela? Como é que está a afetividade dela? Tá certo? Por que ela é tão irritada? Então, o olhar da caridade, que é a piedade, nos permite verificar um pouco mais aquilo que não é visível para todo mundo. É como piedade filial, gente. Vamos lá, tá certo? Então, nossos pais, meu pai, por exemplo. Então, meu pai tinha lá a dificuldade dele, mas foi ele, quando era pequenininho, que trouxe comida para casa. Então, tem que ver isso aí. Minha mãe, às vezes, é difícil, meu pai pode ser difícil, mas ele foi que segurou aí 9 meses, tá certo, na barriguinha lá, ok? Com enjoo e com tudo, correndo de um lado para o outro e tudo mais. Então, a gente tem que entender o que está por trás, né? Por isso que Jesus coloca: honrai vosso pai e vossa mãe, né? Então, a piedade tem esse olhar, o olhar de ver um pouco mais, tá certo? Da pessoa, a razão pela qual ela se encontra daquele jeito. É o olhar da caridade, tá certo? E esse olhar também deve ser feito para nós, tá certo? Para a gente começar a se descobrir o que nós precisamos melhorar e trabalhar um pouco mais, né, a piedade, tá certo? E o amor. Entendido aí, gente? Entendendo que as virtudes estão dentro da gente, né? Então, olha só, palestra aberta, né? Desenvolver recursos interiores para vencer dificuldades emocionais. Então, vamos embora lá. A piedade, então, enquanto uma força que tem dentro de você, no momento que você a ativa, seja pelo pensamento, seja pela ação, ok? Você trabalha as suas memórias positivas. Memórias positivas trabalhadas, elas têm a capacidade de fazer transformações nas memórias negativas. Nas memórias traumáticas que você carrega, porque tudo quanto aconteceu com você, que de alguma forma lhe traumatizou, ou tudo que lhe frustrou e muitas vezes deixou você na retaguarda, fica gravado em você. Então, a piedade, enquanto virtude, ela tem a capacidade, quando você a utiliza, ou quando você pensa nela,
de fazer mudanças. Por quê? Porque tudo é vibração. Então, as imagens dos seus momentos difíceis, por exemplo, as imagens de um grande medo que você teve, vamos supor que a pessoa tenha sido assaltada, né? Então, a imagem do assalto está gravada nas memórias negativas ou traumáticas, que é o quê? Que é a sua imagem, ok? Sentindo pavor. Quando você ativa, tá certo? Ok? As suas virtudes que estão dentro de você, você tem a capacidade de atenuar, tá certo? Atenuar, ok? A carga das memórias negativas que tem dentro de você. Porque uma memória negativa dentro de você, como por exemplo um assalto, ok? Que fez você gravar uma imagem sua de medo, está lá gravada, o medo. Então, ela não é um arquivo morto. Todos os seus medos, tá certo? Estão agregados a essa imagem. Então, o medo que você tiver, puxa esse material, certo? E você começa a sentir medo. Ativar o que você tem de bom, como por exemplo a piedade em favor de alguém, faz com que essa vibração positiva, porque a vibração do bem, ela caminha em ondas curtas, certo? Das curtas. E a vibração das memórias negativas, elas são ondas longas ou médias. Então, quando uma onda curta chega numa onda média, ela consegue transformar essa vibração. Entendeu? Então, por isso que o Evangelho de Jesus é um tratado psicológico, é um tratado terapêutico, ok? Que é a ação das suas virtudes. Então, por isso que a piedade, né? Ela ativada em você, entendendo esse processo, né? Como memória negativa, como essência, né? Ela é sua essência. Ela é a característica divina que tem em você. Vai fazer com que você seja uma pessoa mais segura. Por isso que na doutrina espírita é muito claro isso, né? Sob a ótica, a doutrina espírita, olhando o Evangelho de Jesus, ele resume, fora da caridade não há salvação, tá certo? Então você cresce, tudo bem? Então deu para entender? Então todo o nosso trabalho na segunda-feira, ele tem como objetivo você dar uma olhada em você saber por que fazer o bem é importante. Você que busca mais equilíbrio emocional, você que busca ser uma pessoa mais feliz, você que busca ser uma pessoa mais afetiva, você que busca ser uma pessoa mais corajosa, entenda que tudo isso se conquista com base no alargamento, na ampliação das suas memórias positivas. E como é que eu faço isso, Tarcísio? Pela caridade. Entenderam? Tá? Então nós colocamos a piedade como o olhar da caridade. Né? Então, tem uma mensagem sobre piedade, e eu vou contar uma historinha para vocês muito interessante sobre piedade. Um fato real. Né? E aí, deixa eu falar uma coisa aqui. O que no Evangelho, no capítulo 13, fala sobre piedade? Olha, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Né? Então, todos nós temos falado para vocês que nasceu da mão de Deus para ser um anjo. Anjo. E aí o que acontece? Se aproxima mais e mais do que você tem de melhor, né? É irmã da caridade, vos conduz a Deus. Deus está em todo lugar e, em primeiro lugar, Ele está onde? Na sua consciência. Então, Ele amplia a sua consciência de forma positiva. Então, a piedade faz tudo isso, tá? Deixai que o vosso coração se esterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor do próximo, é a... Vou contar uma historinha para vocês. De um amigo meu. A gente tem aqui no sábado, né? Aqui tem até o menino tá ali, o grande condomínio, né? Que a gente recebe os nossos irmãozinhos da rua, né? Então, todo sábado, a gente vem aqui, assim, 5 horas, a gente já está ali recebendo eles, né? E aí, quem são eles? Você vai
olhar para eles, se você fizesse um diagnóstico, você vai encontrar todos eles, né, a grande maioria deles usam droga de alguma maneira, bebida, coisa parecida, né? Nosso objetivo é mudar a cabeça deles, né, para que eles saiam daí. Mas eles têm uns que estão revoltados, brigam com qualquer coisa. Tem uns que já são mais, que assumem suas dificuldades, trazem lembranças dolorosas no coração deles, porque eles sentem que foram abandonados, porque no momento que eles começaram a usar a droga, né, começaram a fazer a zoada e os familiares botaram para fora, né? Okay? E tem aqueles que não tem mais jeito não, eles vêm, para eles é como se não tivesse mais jeito. Então tem 3 tipos, tá certo? Ora, a gente quando vem aqui umas 5 horas, 5 e meia, vocês já deram uma olhadinha, 5 e meia da manhã, né? Onde o ar daqui, tá certo? A umidade é 90 a 95%. Vocês já viram os ossos da gente doendo 5 e meia da manhã? Eu ponho 2 blusas, eu venho para cá, 5 e meia, porque eu não aguento a umidade 5 e meia da manhã, tá certo? E principalmente quando está chovendo. Tá bom. Aí, eu coloco uma blusa, essa aqui coloco outra por baixo. Aí fica eu, Gabriel, outro lá, para recebê-los, né? Aí a gente vai recebendo. Aí tinha um, estava do meu lado, não vou dizer quem é, porque aqui tem gente que frequenta o grande condomínio, estava aqui do meu lado, tá certo? Que também de vez em quando fica esfriando 5 e meia da manhã, sabe? Aí ele ficou, pois é, né, Tarcísio? Olha só, tá certo? Como é que eles vêm, né? Na noite, fria, tudo bem. Aí você vai dizer, não, mas eles estão lá na rua porque eles querem, são drogados. Sim, mas vamos ver o que está por trás. Então ele viu o que estava por trás. E eu vi o sentimento dele de piedade. Ele disse, pois é, né, Tarcísio? No frio da noite, olha como é que eles vêm. Tudo baqueado, sujo, tá certo? Quando passa perto da gente, entendeu? Sujo, baqueado, com frio, sofrido, tá certo? Ok? Tudo curvado, né? Então ele estava falando, e ele tem um sentimento assim meio brabo, mas nesse dia ele estava bonzinho. Tá vendo, Tarcísio? Tá vendo aí? Eu até fico assim, nossa, quem diria, né? Então, esse é um sentimento de piedade. Ver o que está por trás, porque o que o mundo vê neles? Tudo drogado. Mas ninguém vê ali um ser humano, ok? Que se enganou, tudo bem, por indisciplina, e chega ali tudo, né? E ele falando, recebendo eles, bem-vindo, 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 bem-vindo. Nem fala assim, tá, certo? Então, eu vi esse momento, um momento de piedade, porque a pessoa não viu os drogados, viu o que estava por trás. Noite na rua, baqueado, largado, família nem quer mais nem saber pelas besteiras que já fizeram, tudo sofrido, tá certo? Então é um sentimento que às vezes ficou no meu amigo, ficou também em mim, tá certo? Aonde a gente sai daqui, ó, do egoísmo e do orgulho, começa a ser uma pessoa melhor, começa a sentir a dor do outro, né? A dor deles, como eles chegam. Tem uns meio danadinhos, vem tudo com raiva. Bom dia para você. Tudo bem? Tudo bem? Mas tem uns que a gente chega, bom dia, bom dia. Rapaz, é como se fosse uma luz em cima deles. Certo? Então tem os 3 tipos lá. E tem uns que estão tão acabadinhos que bom dia. Ah, impressionante. Então, aí eu me lembrei de piedade a partir desse momento, tá, gente? Piedade. Olhar o que tem por trás.
olhar da dor, né? Ok? E não ver só os drogados, ver seres abandonados, tá certo? Tanto é verdade, quando eu puxo um pouquinho na lembrança deles, que a gente conversa, né? E sim, aí, quem ainda tem mãe aqui na terra? Ixi, aí começa. Um momento feliz que vocês tiverem em casa. Aí, vamos dar de prosa, não quer falar disso não. Entendeu? O impacto, né? Pesado neles. Ok?